é bom ter você com a gente para ouvir a palavra do Senhor, a sua presença, a sua disponibilidade é especial. Isso é muito importante para aqueles que estão disponíveis para o Senhor, para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós, porque só vai ouvir a voz do Senhor aqueles que tirar o seu tempo para Deus. Deus não fala com aqueles que não estão disponíveis, aqueles que não estão com ouvido para o Senhor. Porque se você entender o que Deus quer falar aos nossos corações, porque Ele quer falar e Ele fala, e Ele quer te falar hoje através da minha vida, porque a fé, muitos acham que Deus que coloca a fé nas pessoas se elas pedirem, e não é isso que a palavra fala. A fé vem pelo ouvir. Isso que é importante que nós temos que entender. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem através dos profetas, através dos missionários, através dos pastores, através dos evangelistas. E são várias as colocações, as posições que Deus usa as pessoas. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quiser. Então nós temos que estar disponíveis para ouvir a voz do Senhor. Aquele que não está disponível não vai ouvir a voz de Deus. E que bom que você está aí para ouvir a voz do Senhor, porque Ele quer falar com você. Se eu pudesse dar um nome a essa palavra, seria: quem sou eu diante de Deus? Ou quem é você diante de Deus? Você tem esse entendimento do que você é diante da presença de Deus? Do que Deus te chamou para fazer? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual o seu chamado? Eu quero ler em 1 Samuel 17, do 20 ao 37, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Está escrito assim, 1 Samuel 17, do 20 ao 37, está escrito assim: assim Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados dos guardas da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gade, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a ficar amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você viu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma das suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que dizia. O que ganhará o homem que matar esse filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles e continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar o exército do Deus vivo? E todos repetiram a Davi o que havia comentado anteriormente: assim se fará ao homem que matar Golias. E todos repetiram
repetiam a Davi o que havia comentado anteriormente. Assim fará ao homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo aqui? Você não deveria estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque, presunçoso, e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta, e ele se dirigiu a outro soldado, fazendo a mesma pergunta, e ouviu a mesma resposta dos homens. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul, e o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu, Davi disse ao rei. Seu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das dele. Quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com um cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. E o seu servo já fez isso com leões e com ursos. E farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará das mãos deste filisteu. É o que eu li, é o que está escrito. É a história de Davi quando ele foi levar o alimento que o pai Jessé tinha ordenado que ele levasse para os soldados de Israel. E ali também estavam os irmãos de Davi. Eliabe era um deles, o mais velho, que estava na guerra. E Davi, ouvindo o que o pai tinha te dito, ele levou queijos, mantimentos ali para o povo de Israel, o exército de Israel. Mas quando chegou lá, os exércitos estavam de frente um para o outro e o lado inimigo afrontando os soldados de Israel, o povo de Israel. E aquele gigante Golias blasfemando, atacando, enfrentando aqueles soldados de Israel, e eles estavam amedrontados. Mas Davi, um homem diferenciado, que nos ensina muitas coisas aqui, através dessa passagem, que ele foi procurar saber o que estava acontecendo. E talvez muitos de nós, por situações, por momentos, por fases das nossas vidas, nós não vamos procurar saber com Deus o que Ele nos chamou para fazer. Davi foi ali saber o que era para ele fazer, ou o que estava acontecendo. E talvez você, mulher, talvez você, homem, não sabe ainda o que Deus te chamou para fazer. Davi foi levar o alimento para aqueles soldados. Mas Deus tinha um propósito para ele diante daquela situação ali. O problema é que nós estamos na igreja, vamos à igreja, mas não entendemos ou não perguntamos para Deus por que estamos ali, para que estamos ali, ou por que estamos ali. E Davi foi procurar saber o que estava ali, estava acontecendo, e viu aquele soldado filisteu afrontando o exército de Deus vivo. E ele não aceitou aquela situação. Ele não concordou com aquela situação ali. Porque os soldados de Israel estavam amedrontados, tremendo mesmo. Mas Davi, ele estava ali disposto a fazer aquilo que Deus
tinha preparado para ele. Foi Deus que preparou aquela batalha para Davi. Talvez você, mulher, talvez você, homem, não entendeu ainda o porquê, o para quê, ou o que Deus te chamou, em qual a colocação que Deus te chamou, em qual direção que Deus te colocou dentro do ministério. E você está aí paralisado ou paralisada por alguns levantes, algumas situações que vieram contra a sua vida. Porque Davi, ele não foi afrontado só pelo soldado filisteu, o gigante. Davi foi tentado pelo irmão Eliabe, foi afrontado também pelo soldado de Israel Eliabe, seu próprio irmão, e por Saul. E você vai entender no caminhar dessa mensagem o que aconteceu com Davi. Eu acabei de ler, mas eu vou explicar. Mas Davi estava disponível para aquilo que Deus o chamou. Muitos hoje estão dentro das igrejas frustrados, paralisados, por não praticar aquilo ou fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Sabe por quê? Porque vem uma afronta, vem um ataque, vem uma palavra maldita, porque vão vir pessoas tentar te amaldiçoar, vão vir pessoas tentar te afrontar, vão vir pessoas, talvez dentro da sua casa, tentar tirar você do propósito de Deus. Foi isso que aconteceu com Davi, o seu irmão Eliabe, o próprio Saul, rei Saul, também não acreditou naquilo que Davi estava disposto para fazer. E eu te pergunto, você está disposto a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou você está esperando Deus descer na terra de novo e falar com você? Porque Ele já te falou muitas vezes, Deus não te enviou para esse lugar, Deus não te levou para esse lugar para que você fique no seu comodismo. Deus te levou para que se cumpra um propósito, para que se cumpra o seu chamado, para que se cumpra a vontade de Deus sobre a sua vida. Davi não tinha dúvida daquilo que Deus tinha preparado para ele. Por isso que ele perguntou o que estava acontecendo. E por isso que ele afrontou aquele gigante. Muitos estão perdendo dentro das igrejas porque não tem afrontado o gigante frente a frente. Ei, filho, há um espírito dentro de você, há um Deus dentro de você, há um espírito que é muito mais forte daquele que vem te afrontar. Você tem que entender que há algo dentro de você que é muito mais forte, é muito mais poderoso, um Deus invencível que habita dentro de você, e você está aí escutando as falácias, como Eliabe atacou Davi. Não era para você estar lá cuidando das ovelhas, aquelas poucas ovelhas, Davi? Para de dar ouvido ao inimigo, filha. Para de dar ouvido às falas do inimigo. Davi se desviou de Eliabe e foi falar com os outros soldados. Talvez você tenha dado muito ouvido às falas de pessoas usadas pelo diabo, usadas pelo inimigo, para te tirar do propósito, para te tirar diante da vontade de Deus, para te tirar do seu chamado. Para de dar ouvido, desvia dessas falas. Se Deus te chamou para fazer algo dentro desse ministério, é você que Ele escolheu, é você que Ele te enviou aí, é você que vai fazer essa obra aí, é você que está separado para fazer essa obra. Para de dar ouvido aos levantes que têm se levantado contra você. Se desvia disso aí. Continue naquilo que Deus te chamou para fazer. Foque naquilo que Deus te chamou para fazer. E se você não tem certeza, pergunte a Deus, porque Ele é vivo e Ele fala e Ele vai te responder aquilo que Ele tem te preparado, aquilo que Ele já preparou para que você cumpra. Todos nós temos um propósito a ser cumprido nessa terra. Eu sei que muitos não têm praticado, não têm feito, não têm deixado Deus usá-los. Porque estão velhos já, de barba branca, cabelo branco.
mas não têm feito aquilo que Deus chamou para fazer. Estão esperando Deus voltar de novo. Só que Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Ele vai voltar para buscar aqueles que se converteram a Ele. E talvez você, homem, talvez você, mulher, está aí de barba branca, de cabelo branco, esperando aquilo que Deus já te falou quando você era jovem, para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele, e você tem feito a sua. Você tem deixado as pessoas te afrontar, as pessoas paralisar o chamado que Deus tem para você, homem. O chamado que Deus tem para você, mulher. Davi tinha certeza que ele estava sendo enviado ali, não pelo pai Jessé, mas por Deus, para fazer algo que ele tinha preparado para Davi ali. Tanto que ele não ficou com medo do gigante. Talvez você está com medo do gigante que se levantou contra a sua vida, dos gigantes que tem levantado contra a sua vida. Há um Deus muito maior, há um Deus dentro de você que derrota todo gigante. Essa unção que existe dentro de você, essa unção que Deus tem para você, é para que você use ela. Não é para você ficar esperando, levantar, escutando falácias aí não. É para você avançar, homem. É para você avançar, mulher. Mas muitos estão amedrontados, tremendo de medo, que um gigante, uma fala, tem desviado. Para de olhar para as pessoas. Começa a focar naquilo que Deus te falou. Começa a focar naquilo que Deus te chamou. Davi estava disponível para fazer aquilo que Deus tinha preparado para ele. É como essa mensagem: quem sou eu diante de Deus? Quem é você diante de Deus, mulher? Quem é você diante de Deus? Saul aqui tentou qualificar Davi com o gigante filisteu, com o gigante Golias. Talvez você tenha deixado pessoas te qualificar com outros. Por quê? Se você olhasse para Golias e olhasse para Davi, um menino de 17 anos, um menino que muitos não dariam ênfase para ele, não daria crédito para ele, como não deram, e deram para o gigante. Saul foi um deles, que se qualificou Davi com o gigante Golias. Davi, ele é um guerreiro, ele já nasceu dentro da guerra, e você é um menino. Meu Deus! Ei, filho, as pessoas não sabem o que você tem vivido diante de Deus. As pessoas não sabem a experiência que existe entre você e Deus. As pessoas não sabem da unção que Deus colocou em você e chamou para ser cumprido. As pessoas não sabem, por isso que elas se qualificam com fulano, com ciclano, mas não sabem o que Deus te chamou para cumprir na sua vida. Ai, meu Deus, como que é forte isso! A unção que Deus tem para você não é homem nenhum que vai qualificar você perante aqueles que estão velhos, perante aqueles que estão como pastores, ou qualquer que seja, líder, com conhecimento, com bagagem. Deus te chamou para esse propósito. Seja você jovem, seja você velho. Davi aqui tinha 17 anos e ele cumpriu aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus o chamou. Ele estava disponível para fazer aquilo que Deus o chamou. Talvez você está esperando aí. Não deixe as pessoas te igualar ou te somar menos ou mais aí com aqueles que estão lá em cima ou com aqueles que estão mais preparados. Deus qualifica, Deus prepara aquele que Ele escolheu. Não deixe as pessoas, como Saul aqui, ó. Saul estava colocando Davi perante Golias e enchendo a bola de Golias. Talvez tem pessoas enchendo a bola de outras pessoas que Deus te chamou para você estar lá, e você vai estar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se Deus te chamou para você estar no altar, se Deus te chamou para você ser pastor, se Deus te chamou para você ser profeta, se Deus te chamou para ser missionário, se Deus te chamou para ser o que for nessa terra, você vai ser. Queira você sim ou queira você não. As pessoas vão tentar te tirar dessa vontade de Deus. As pessoas vão tentar tirar você do propósito de Deus. Mas se você não ouvir a voz do Senhor e continuar, perseverar, não fazer aqui, ó, o que Eliabe e Saul fez, focar em Deus, que Davi estava focado em Deus. Davi estava preparado para as coisas de Deus.
Davi estava sendo testado ali naquela guerra. Esses levantes, essas dificuldades, essas afrontas que o inimigo tem se levantado contra a sua vida, homem, contra a sua vida, mulher, é o molde de Deus sobre a sua vida. Deus está te preparando para algo muito maior. Davi estava aqui para ser rei de Israel. O maior rei de Israel daquela época foi Davi, porque Saul não deu conta. Fez muita lambança no tempo que ele era rei. Com Davi aqui ele fez muita lambança. Porque até queria emprestar para Davi a sua armadura, a sua espada. Saul era um homem muito alto e Davi era um homem baixo. E ele testou aquelas armaduras ali, mas não cabia. Se você for vestir uma roupa ou algo de uma pessoa muito grande, não vai ficar confortável em você. Talvez você, mulher, talvez você, homem, está querendo ser aquilo que você não é. Para de ser aquilo que você não é. Seja você mesmo, homem. Seja você mesmo, mulher. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Tem muitas pessoas que estão frustradas dentro da igreja porque estão querendo ser aquilo que Deus não chamou para ser. Estão querendo fazer aquilo que Deus não chamou para fazer. Deus te chamou para algo. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer, mulher. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Vão tentar te colocar algo. Vão tentar te colocar coisas para te dificultar. Vão tentar colocar algo, te impedir mesmo. Mas é você que tem que estar com o ouvido sensível ao Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus. E entender aquilo que Deus te chamou. Deus já te disse o que você vai fazer. Deus já te chamou. Deus já te separou. Deus já te preparou. Porque Davi falou para Saul: eu matei leão, matei urso. Eu já estou preparado para enfrentar esse filisteu. Esse soldado aí, esse gigante. Ei, filho, a experiência que você já viveu com Deus, ninguém sabe dela. Só você e Deus. Não dê ouvidos as pessoas que vão tentar te impedir, vão tentar te tirar do propósito, vão tentar tirar do plano de Deus, vão tentar te frustrar, vão tentar te desanimar, vão te amedrontar talvez, mas se você for mesmo sensível ao Espírito, ouvir a voz de Deus, você vai fazer aquilo que Deus te separou para fazer. Como eu disse antes, Davi não foi enviado por Jessé. Davi foi enviado por Deus, porque Deus já tinha aquele gigante ali para que ele o derrubasse. Sabe por que Davi enfrentou aquele gigante? Porque ele mesmo disse aqui. Ele mesmo disse aqui: você está vindo com armas, mas eu vou com o Deus Todo-Poderoso. Para de ficar com medo, mulher. Para de ficar com medo, homem. Porque você tem um Deus que vai à sua frente, lutando as guerras e trazendo as vitórias sobre a sua vida. Mas você tem que ter consciência disso. Não seja aquilo que Deus não te chamou para ser. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou. A unção que existe sobre a sua vida, vai recebendo aí. A unção que existe sobre a sua vida. A unção que existe sobre a sua vida, ela é sua, ela não é mais de ninguém. A sua digital, só você tem ela na face dessa terra. E se Deus tem um chamado para você, se Deus tem uma unção que Ele já te deu, meu Deus, como que é forte isso aqui. Se Ele tem algo para você que Ele já te disse, é só seu, é só sua. É você que Ele escolheu para fazer. É você que Ele chamou para fazer. É você que Ele chamou para guerrear. Comece a ler a Bíblia, homem. Comece a ler a Bíblia, mulher. Busque a face do Senhor às madrugadas. Davi estava preparado. Já tinha matado o leão e o urso para defender as ovelhas do Senhor. Para defender aquilo que Deus chamou para ele fazer. Por isso que ele foi cheio de ousadia, cheio de coragem. Saul tentou enfrentar, tentou tirar ele do propósito. Eliabe, seu irmão, tentou tirar ele do propósito, mas Davi se desviou deles. Tentaram parar Davi, mas Davi tinha uma unção
que ele já tinha sido escolhido por Samuel. Deus já tinha derramado um azeite sobre a vida de Davi. Deus já derramou um azeite sobre a sua vida, homem. Deus já derramou um azeite sobre a sua vida. Deus já te escolheu, Deus já te preparou para o propósito que Ele tem na sua vida. Para de olhar para as consequências. Para de olhar para a direita e para a esquerda. Foque no Senhor. Avance, que Deus tem um propósito para ser cumprido na sua vida. A unção que Deus tem na sua vida é só sua. A não ser que depois Ele libere para outros, através da sua vida. Como Elias liberou para Eliseu. É depois que o propósito se cumprir na sua vida, o chamado que Deus tem para a sua vida, que você vai liberar essas unções para outros. Mas essa unção é sua. Não deixe o inimigo tentar pegar ela de você. Não deixe as falas tentar te desviar. O chamado que Deus tem para você é só seu. O propósito que Deus tem para a sua vida é seu e vai ser cumprido. Ouça a voz do Senhor. E Ele te diz hoje: eu te chamei, eu te escolhi. Esse chamado que eu ordenei vai ser cumprido na sua vida. Não perca mais tempo. Para de ouvir coisas. Para de deixar pessoas te qualificar. Se Deus te chamou, Ele te prepara. Ele te qualifica. Ele te unge como Ele já te ungiu. Assim diz o Senhor. Para de olhar para a direita. Para de olhar para a esquerda. Ore para Deus. Olhe para aquilo que Deus te falou. Vão tentar te paralisar de todas as formas. Não deixe o gigante. Não aceite o gigante te afrontar. Não aceite as falas do inimigo. Você tem um Deus que habita dentro de você, mulher. Você tem um Deus que habita dentro de você, homem. E Ele é muito mais forte daquele que está no mundo. O inimigo filisteu, Davi arrancou a cabeça dele. O diabo, nós temos que pisar na cabeça dele e arrancar a cabeça dele, como Davi fez. Mas isso nós temos que estar disponível para aquilo que Deus nos chamou. Nós temos que estar disponíveis para aquilo que Deus nos chamou. E eu te pergunto: quem é você diante de Deus? Você tem essa consciência? Nós temos que ter consciência da presença de Deus em nossas vidas. Você tem que ter consciência, mulher. Você tem que ter consciência, homem, da presença de Deus na sua vida. Se você não entendeu aquilo que Jesus pagou na cruz, o preço que Ele pagou por você na cruz, você nunca vai conhecer Deus. Você nunca vai entender Deus. Que você nunca vai fazer o propósito, o chamado que Deus tem para a sua vida. Porque você tem que ter consciência da presença. Não importa os gigantes que vão levantar através para te afrontar em frente da sua vida. Diversas coisas vão se levantar para te impedir, para te paralisar, para te amedrontar mesmo. O diabo, ele é a astúcia dele, é o trabalho dele se levantar para nos impedir. Mas você tem que ter consciência da presença de Deus que habita dentro de você. Não há demônio que se levante para cair, para que não caia. Porque todo demônio levanta para cair. Ele vai tentar, está tentando te impedir, mas ele já levantou para cair. É um derrotado, como o gigante filisteu Golias. Davi arrancou a cabeça e levantou aquele troféu. Ei homem, ei mulher, Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para se cumprir o seu chamado. Ele tem um chamado, Ele já te chamou. Não dê ouvido as pessoas da sua família. Não dê ouvido as pessoas que têm impedido você de praticar aquilo que Deus te chamou, de fazer aquilo que Deus te chamou. Faça aquilo que Deus te chamou. Não dê ouvidos às pessoas dentro da igreja tentando te qualificar, que você não está preparado, que você não tem condição, que você não tem capacidade. Não dê ouvidos, porque Deus que te chamou. Fala para Ele. Fala para ele como Davi fez aqui com Saul. Davi falou para Saul: eu já matei leão e matei ursos. Eu estou preparado para enfrentar esse gigante aí. Deixa comigo.
Fala assim. Fala assim. Deixa comigo, que eu dou conta disso aí. Porque eu tenho um Deus que vai à frente, vencendo as batalhas para a minha vida. Deus vai na sua frente, tá, filho? Deus vai na sua frente, tá, filho? Vencendo os gigantes. Creia, tenha consciência da presença, porque Deus é contigo. Ele não te chamou para deixar você só. Ele não te chamou para te abandonar. Ele te chamou para te moldar, para te preparar. Davi estava sendo preparado para algo muito maior. Olha onde Deus está levando isso aqui. Deus está te preparando, mulher. Deus está te preparando para algo muito maior lá na frente. Mas você tem que estar disponível. Como Davi estava aqui, ó. Davi estava preparado. Sabe o que é preparação? Davi cuidava das ovelhas. Talvez você não tenha cuidado das ovelhas que Deus colocou nas suas mãos. Talvez você não tenha lido a Bíblia. Talvez você não tenha orado. Talvez você não tenha jejuado. Como que você quer estar preparado para algo muito maior que Deus tem para a sua vida? Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Volte a jejuar. Para que você esteja forte. Porque o Espírito que habita em você é forte. A nossa carne que é fraca. Mas se o Espírito está elevado, não há demônio que se levante para cair. Porque o demônio, ele já é derrotado. Ele já está com os dias contados. Na volta de Cristo, ele vai ser aprisionado. Por isso que ele está tentando te paralisar, mulher. Por isso que ele está tentando te paralisar, homem. Pelo chamado que Deus tem na sua vida, através da sua vida. Esteja preparado, porque aquele que está preparado, Deus vai usar. Aquele que está preparado, Deus vai enviar. Aquele que está preparado, Deus vai transformar e usar nessa terra para fazer a vontade dele. A vontade de Deus é que você esteja disponível para ele. Essa que é a vontade de Deus. Esteja disponível, mulher. Esteja disponível para Deus, para que a grande obra que ele tem através da sua vida seja feita nessa terra. Eu quero ler, para finalizar, 45 aqui. Olha o que Davi diz para o gigante. Davi replicou: você vem a mim com espada, com lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você insultou ou insultou. Deus vai na frente. Ele que te dá a vitória. Ele que derruba. Ele que derruba. Ele que destrói. A unção que existe na sua vida, mulher. A unção que existe na sua vida é para estraçalhar gigantes. Ai, meu Deus, como que é forte. É para estraçalhar gigantes. Não há demônio que se levanta contra a sua vida que não vai ser derrotado. Assim diz o Senhor. Não há demônio que se levante contra a sua vida que não seja estraçalhado, arrancado a cabeça e levantado como um troféu para a honra e glória do Senhor. Porque Deus vai na sua frente. É Deus que vence as batalhas. Creia não no seu nome, mas creia no Deus que está sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Esteja disponível. Quem sou eu diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Tenha certeza daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus te separou, daquilo que Deus planejou para você. Tenha consciência disso. Esteja preparado, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Deus, a obra é muito grande na sua vida. Mas você tem que estar disponível para que se cumpra aquilo que Deus preparou para você. É muito grande a obra de Deus sobre a sua vida. Esteja disponível, como Davi. Quantos ensinamentos Davi nos deu aqui? Só fez a vontade de Deus, por isso que ele venceu o gigante. Não deixe as pessoas te menosprezar, diminuir. Não importa o seu tamanho. A unção que existe na sua vida é muito maior que qualquer ser humano. A unção que existe na sua vida, ela vem do alto, ela vem de Deus, o soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel. A unção que tem na sua vida, mulher, a unção que tem na sua vida, homem, foi Deus que te deu, foi Deus que colocou em você, foi Deus que direcionou a você, não homens. Não olhe para homens. Não receba
Não olhe para aplausos. Não olhe para honras humanas de homens. Olhe para aquilo que Deus tem para você. Os aplausos vão ficar aqui nessa terra. As honras dos homens vão ficar aqui nessa terra. Mas aquilo que Deus preparou para você, você vai receber como galardão lá no céu. É lá que é o nosso prêmio. É lá que Jesus está à direita de Deus nos esperando para nos coroar com honras de Deus, não honras de homens. Para de olhar aplausos, para de olhar para o homem, para que você seja consagrado, para que você seja escolhido ou escolhida. Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Deus tem um chamado para se cumprir na sua vida. Deus tem um propósito para se cumprir na sua vida. Ele pode até usar homens, mas Ele que te separou, Ele que te escolheu, para que se cumpra aquilo que Ele preparou para você. Tenha certeza daquilo que Deus, do que você é diante de Deus. Tenha certeza disso. O que eu sou diante de Deus. Eu tenho certeza, porque há um Espírito que habita em mim. Por isso que eu estou aqui pregando, falando do que Deus trouxe ao meu coração hoje. Trazendo a direção de Deus para a sua vida. Deixa Deus te direcionar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te capacitar. Mas esteja disponível como Davi. Quem sou eu diante de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. E você se responde. Porque Deus tem muito mais. Esses levantes são para te moldar, são para te preparar para algo muito maior, como o rei Davi foi rei de Israel. O chamado seu é muito maior do que você imagina, mulher. O chamado seu é muito maior do que você imagina, homem. Porque Deus tem muito mais para cada um de nós. Tenha consciência da presença de Deus que habita em você. Não há gigante que se levante que não seja derrotado pela presença de Deus que habita em você. Forte abraço, fique com Deus. Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou diante de Deus? Vai fazendo essa pergunta, talvez ela vai martelar na sua cabeça essa noite toda. Ela vai martelar, quem sou eu? Você é o filho de Deus. Você é a filha de Deus. Que Ele chamou para se cumprir nessa terra o seu chamado. Deus abençoe. Forte abraço. Ó, Jesus te ama. Uhul! E eu também. Fique com Deus. Fique com Jesus. Aquele da cruz que morreu por você. Que escolheu você como Ele escolheu os discípulos para cumprir a obra. Ele ensinou. Ele capacitou. Ele preparou. Ele ungiu, e você não é diferente dele. Um discípulo de Jesus. Deus abençoe. Fique com Jesus. Ele te ama. E eu também